Passo a passo de como fazer rosas gigantes de EVA para suporte de chão para decoração de festas. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Bem-vindo, bem-vinda! Esse é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festas. No vídeo de hoje a gente vai para rosas gigantes, dessa vez de uma maneira muito legal, para a gente utilizar ela no suporte, um suporte de chão bem diferente do que a gente já viu aqui no canal. Montagem também diferente com a colocação da garrafa PET aqui nas rosas. Então eu vou te ensinar todos os truques para você arrasar. Aí Rosa Gigante tá vindo com mais força ainda. E eu espero que você aproveite muito para se destacar aí na sua concorrência, na sua cidade, na sua região, e se tornar aquela decoração bombástica que todo mundo procura. Então vamos embora pro vídeo, porque aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. E já tô eu aqui com minha bancada toda preparada com os materiais que a gente vai precisar para a produção do nosso vídeo de hoje. Não precisa você anotar nada. Se você tá aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar, tá tudo listadinho aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu deixo um post carimbado lá no nosso Instagram com o nome assim, materiais. O nosso endereço do Instagram é esse aqui, @canal Você Faz, Você Decora. Então chega aqui pertinho para eu te mostrar todos os itens. Vamos começar pelo EVA. Vou precisar de 3 garrafas PET, bolas de isopor para a gente fazer a moldagem, o nosso fogão elétrico, pistola de cola quente e bastão de cola, fita durex, tesoura, um palitinho para a gente fazer o risco, um cano PVC de 20 milímetros, uma serrinha de cano, os nossos moldes, aqui eu tenho moldes das flores e da sepla, e a nossa tesoura. Esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. Vamos embora trabalhar. Estou aqui com os meus moldes. Para essa flor grande a gente precisa de 4 tamanhos de pétalas. E aí bem legal, como você pode ver, que todos os moldes no tamanho real está lá no nosso super molde, que é uma novidade aqui do canal. É na verdade a aula impressa com todos os moldes no tamanho real para você produzir suas flores aí sem dificuldade nenhuma, pelo precinho bem pequenininho para você arrasar aí nas suas produções. Eu tô aqui com o EVA de rolo e o EVA em placa, que são duas marcas diferentes. Geralmente essa plaquinha a gente encontra ela com maior facilidade. Vem assim pacotinhos com 10 folhas. E esse EVA em metro, a diferença básica é a espessura dele é um pouquinho maior. Esse é o EVA de 2 milímetros e esse é o EVA de 3 milímetros. É uma diferençazinha bem pequena, essazinha mínima. Faz sim uma diferença grande no armar das flores. Então eu prefiro um EVA mais grosso, que ela deixa a flor mais armada e evita também de amassar. Então esse é o primeiro truque para você se ligar aí quando você for comprar. Se você conseguir achar o de rolo e perceber que ele é mais grossinho do que a placa, então vale a pena, porque ao longo aí da vida útil, né, da nossa flor, ela faz aí uma diferença. Não faz diferença nenhuma se o EVA for assim como o verde, que tem essa marcaçãozinha aqui no verso. Isso não vê, é um detalhezinho muito pequeno que aí não tem problema nenhum. O que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar minha sepla, vou começar por ela e vou riscar. Pra gente riscar EVA, exceto o branco, né, na verdade, você não precisa riscar com lápis. Você pode pegar um palitinho, pode ser um palito de dente, um palito de churrasco, uma caneta mesmo vazia. E você risca com o palito e ele marca o EVA. Por que é legal a gente fazer esse risco aqui com palito? Porque a gente não precisa se preocupar aí na questão de quando for cortar, deixar o risco de fora. Então é mais prático. Eu vou riscar aqui, minhas 5 seplas que eu vou precisar para uma flor grande. No vídeo a gente vai fazer todos os tamanhos das flores e você vai ver que o processo é exatamente o mesmo. Inclusive, se você está aqui pela primeira vez no canal, deixa eu te dar um bem-vindo, bem-vinda bem especial. Fico muito feliz que você esteja aqui. Espero que você se divirta, aprenda muito. Seja um incentivo aí para você dar um up na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Sei que tem muita gente que produz coisas para as igrejas, né? Para as festas das igrejas. Então, um cheiro bem carinhoso para vocês. E vem ver aqui de pertinho como com palito a gente consegue ver aqui a marcação tranquila do nosso EVA. Tá vendo? Olha só, o risquinho aqui com palito.
Agora a gente vai cortar normalmente com a tesoura. E aí as nossas séplas já estão prontas. Séplas cortadinhas, exatamente do tamanho do molde. Preciso de 5 unidades para a gente fazer a rosa grande. Aí a gente vai para a riscagem das pétalas das rosas. O que é importante você entender se você for usar essa plaquinha de EVA. Como a gente tem pétalas de 4 tamanhos e a gente vai precisar de quantidades diferentes. 8 da pétala GG, 8 da pétala G, 5 da pétala M e 12 da pétala P. Então a gente precisa ter cuidado quando a gente for riscar, para a gente economizar o máximo que a gente puder o EVA. Então a posição que a gente marca as folhas de EVA fazem toda a diferença. Eu vou começar riscando aqui a minha pétala maior, que é a pétala GG. E aí eu vou ver, ó, que eu consigo encaixar a pétala M aqui no cantinho. E depois eu consigo ainda encaixar a pétala P aqui no outro cantinho. Então vem ver aqui qual é o segredo dessa primeira riscagem. Eu não posso riscar as plaquinhas de forma aleatória. Eu preciso economizar para que aí a gente faça o nosso EVA render aí o que a gente precisa. Olha só como casa bem certinho. Na verdade eu desenvolvi as pétalas para que a gente consiga economizar ao máximo EVA. Aí a gente vai prestar atenção porque, por exemplo, como da pétala M eu preciso apenas de 5, eu vou separar aqui 5 placas e vou cortar exatamente como eu mostrei aqui para vocês essas 5. Porque aí de cara eu já vou ter 5 grande, 5P e as minhas 5M, que é a que eu preciso. Então eu vou fazer o corte aqui para aí a gente riscar as outras. Primeira etapa aqui cortadinhas. O que é que eu vou fazer agora? Eu cortei 5 da grande, vou marcar aqui, ó, mais 3 para aí a gente completar 8 e a gente seguir aqui para as outras pétalas que faltam. Então na primeira etapa já cortei todas as minhas pétalas M, vou desprezar ela ali. Essa aqui não cabe, ó, que é a pétala G. E aí eu vou, com cuidado, riscar o restante aqui das minhas pétalas pequenas. Então aqui dá uma e aqui dá mais uma. Então aqui eu vou separar 3 placas, que é o que eu preciso para completar aqui a grande. E aí eu vou cortar do mesmo jeito. Se você tiver habilidade, o que é que eu faço? Eu corto, como essa placa é fininha, de 2 milímetros, dá para eu cortar aqui, ó, 3 placas de uma vez. Se você não tiver tanta habilidade, você vai de uma por uma, para garantir aí que seu molde fique bem certinho. Do meu pacotinho aqui, ó, sobrou 2 folhas para eu riscar agora as pétalas G. As pétalas G, ela vai dar certinho aqui 2 pétalas em cada folha. Então eu risquei, ó, certinho, tá vendo? E aí dá mais as 2 pequenininhas aqui. Como eu vou fazer mais de uma rosa, então eu vou logo aproveitar e vou riscar aqui todas as pétalas pequenas, mesmo que passe. Eu usei um pacotinho que tem 10 folhinhas e agora eu vou usar mais 2 para a gente conseguir encerrar aqui com as pétalas G que tá faltando. Então eu tinha cortado 4, agora eu vou cortar mais 4 e aí a gente encerra a produção aqui das nossas pétalas. Então é bem interessante que você entender que você precisa cortar as folhas aí da forma correta, que é para poder você conseguir produzir sua flor, a flor grandona, né, com 12 folhinhas da placa de EVA. Deixa eu te explicar para você não ter nenhuma dúvida. Para a flor pequena, a gente vai precisar de 12 pétalas P e 5 pétalas M, mais 3 séplas. Para a flor média, a gente vai precisar das mesmas 12 pétalas P, das 5 pétalas M e das 8 pétalas G. E aí eu vou precisar de 4 séplas.
Você vê que é a repetição da pétala, sempre da pétala maior. E da flor G, eu vou precisar das 12 pétalas P, das 5 pétalas M, as 8 pétalas G e as 8 pétalas GG. E aí de sepla, eu vou precisar aqui de 5 seplas ao todo. Para eu produzir as 3 flores, eu precisei de 2 pacotes do EVA, que dá um total de 20 folhas. Então fica super fácil se você riscar, otimizando. Como eu te expliquei no início, você consegue com 2 pacotinhos produzir os 3 tamanhos de flores. De 4 folhinhas do EVA verde para produzir aí todas as seplas. Então vamos começar agora o processo de moldagem das nossas pétalas, que também é super fácil. É o mesmo processo para todas elas. Para a gente fazer a moldagem é super fácil. Eu prefiro o fogão elétrico, que é super fácil, ele é baratinho. Inclusive eu estou deixando aí no link da descrição onde você comprar ele super fácil. Receber aí na comodidade da sua casa, sem preocupação nenhuma. Tá aqui na descrição e também tá lá no nosso Instagram. Eu vou precisar de bola de isopor. E aí eu tenho aqui, ó, 3 tamanhos pra gente fazer a moldagem das nossas pétalas. Bolinha de isopor aqui de 100 milímetros pra gente fazer a moldagem aqui da pétala P. A pétala M e a pétala G eu vou usar aqui a bolinha de 200 milímetros. E pra gente fazer a moldagem da bolinha da nossa pétala GG, eu vou usar aqui a bolinha de 25 milímetros. A bola de isopor é a forma mais fácil de você conseguir fazer a moldagem. Eu uso sempre uma luvinha. Essa é a luva de construção. Ela evitou fazer calo na mão. Como a gente faz o processo repetitivo e o EVA na verdade é uma borracha, acabou que eu fiz calo e aí eu testei. Nem falei na luva no início do vídeo, mas essa luvazinha de construção mesmo, que você encontra em lojas de material de construção, ela é bem baratinha e ajudou muito a evitar aqui o calo. Vou começar fazendo aqui a moldagem da sepla, que é super fácil. Vai ser o processo idêntico para todas elas. Então eu vou esquentar aqui o meu EVA, ó, sem encostar e com cuidado para não encostar, porque se encostar ele vai marcar. Então eu esquento. O EVA, quando ele esquenta, ele vai ficando molinho. Aqui eu penduro para esquentar a folhinha. E aqui eu vou como se eu tivesse torcendo roupa, ó. Eu enrolo e amasso. E olha só como ele fica. Olha a diferença. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha a diferença dele moldado aqui para ele normal. Vem ver aqui de pertinho para você não ficar com dúvida. Ele é durinho, tá vendo? A gente vai botar, passando aqui, ó, 2 dedinhos antes. Aí, ó, como ele começa a amolecer e ele vai ficando molinho, ó. Ele verga para cima. Esse EVA que tem a marquinha atrás. Aqui eu penduro, ó, só para esquentar aqui o biquinho. E aqui eu vou, ó, amasso e torço, tá vendo? E aí esse é o segredo. Quem molda o EVA, na verdade, é o EVA quente, né? Que faz com que ele fique moldagem. Então olha só a diferença que ele fica aqui. A diferença da sepla já moldada. Aproveitando que você tá aqui pertinho, eu uso sempre uma basezinha de fita mesmo, tá vendo? De durex, só para segurar a bolinha, ficar mais fácil. E aqui eu vou fazer do mesmo jeito. A pétala pequena eu vou passar e vou virando para que ela esquente aqui dos dois lados. E ó. E aqui eu venho e ó, seguro nas duas pontas e pressiono para baixo. Aí eu viro aqui, ó, e pressiono do outro lado. E ó como ele vai moldando aqui a bolinha que tá em cima. Então é super fácil. Eu digo assim, possa ser que você esteja trabalhando com EVA muito fininho. Olha só como ele cambuca direitinho aqui, faz o moldezinho da bola. Aí eu vou dar um esquentezinho aqui, ó, na pontinha da pétala, tá vendo? E aqui eu venho e ó, dou uma leve esticadinha com os 2 dedos aqui por trás, ó.
E eu tô aqui com minha pétala pequenininha. Vou fazer isso. Eu não tenho 12 pequenas. Eu vou separar duas. Vou deixar duas sem prensar. Tá vendo? Separei as duas. E vou repetir esse mesmo processo aqui na pequenininha. Então eu vou... São 12 que a gente tem ao todo. Eu vou prensar duas. Vou moldar duas. Eu vou moldar 12. E vou deixar duas... Ela retinha, que é para poder a gente fazer o início da nossa flor. Então vou repetir esse processo aqui em todas as outras. Uma dúvida muito comum é o tempo que leva para o EVA esquentar. Então isso vai variar muito de acordo com a potência do seu fogãozinho elétrico. Por exemplo, eu estou aqui no estúdio com ar-condicionado, então eu tenho essa interferenciazinha do ar. Ela demora mais um pouquinho do que o normal. Mas a gente vai vendo que o EVA vai amolecendo. E aí você vai... As primeiras você vai sentindo tanto o esquente aqui do foguinho, como também o repuxe. Mas é super fácil, não precisa de força, é mais jeito. Tá vendo aqui, ó, eu pressiono com os dois dedos, ó, junto aqui e vou puxando para fora, tá vendo? Ó, eu vou moldando e aqui tá a minha pétala cambucadinha. Vou fazer isso aqui nas outras pequenas. Pra gente fazer na média vai ser o mesmo processo. Pegar uma pétala, vou passar do mesmo jeito. Inclusive, se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito nem inscrito no canal, se inscreve no canal, tem muita coisa legal. Ó, aqui eu vou do mesmo jeito, tá vendo? Eu puxo primeiro dos lados e aí eu vou puxando aqui nas pontas. E aí ela vai, ó, cambucando aqui no meio da bola do mesmo jeito. Então, ó, repuxa para um lado, repuxa para o outro e tá aqui a pétala. Olha só como ela forma. Vou repetir outra para vocês verem que o processo é exatamente igual. Então se inscreve no canal, como eu estava te dizendo. Não deixa de ativar o sininho da notificação. A gente tem vídeo novo toda segunda, toda quinta. Tem post na aba comunidade. Aqui é uma grande família. Vou ficar muito feliz de te ter por aqui, tá joia? Diz aí nos comentários se a aula ficou fácil, se você entendeu tudinho. Qualquer dúvida, me diz para eu ir melhorando. Para que aí a gente cresça e arrase aí nas nossas festas, tá joia? Mesmo processo, tá vendo? Enquanto a gente conversava, vamos agora para as duas maiores. As duas maiores eu vou usar a minha bola aqui grande. E aí, ó, do mesmo jeito. Essa aqui a gente vai fazer um segredinho na pontinha, que é uma característica bem, normal das rosas. Aqui, ó, cambuquei, esquentei e aí eu vou esticar. Tem que ser um esticadozinho rápido, porque o que molda o EVA é o EVA estando quente. Então se ele vai esfriando, ele vai perdendo esse poder aí de esticar. Fiz isso, ó, cambuquei aqui no meio. O que é que eu vou fazer? Vou esquentar as pontas. E aqui do mesmo jeito, ó, vou fazer o repuxe nas laterais e aqui no biquinho. Vou dar outra esquentadinha aqui no biquinho e vou dar um apertinho aqui juntando, ó, para que ele forme esse biquinho, que é um biquinho aqui bem comum da rosa. Fiz isso na minha M. Vou repetir o mesmo processo aqui na minha GG, que é bem grandona. A GG a gente precisa esquentar ela um pouquinho mais, fazendo voltas assim, ó, meio circular, para o foguinho pegar, para o calor pegar aqui em toda a pétala. Cuidado para não encostar no foguinho, porque marca. E aqui do mesmo jeito, eu vou esticar para cá, esticar para lá, fazer todos os estiques. Se você vê que o EVA esfriou, você pode, ó, pegar aqui na pontinha, botar ele, voltar ele para a bola de isopor e, ó, fazer o estiquezinho aí necessário. Quanto mais você cambucar aqui, ó, quer fazer esse gorduchinho aqui da bola, mais a sua flor vai ficar bonita. Olha só como ele cambuca aqui. Vou fazer do mesmo jeito, ó, dar um esquentezinho aqui na ponta da pétala.
E aí eu vou e puxo do mesmo jeito. Vou esquentar a pontinha dela aqui de novo e vou fazer aquele biquinho, que é aquela curvinha aqui, ó, marcando para ficar a pontinha, que vai ser a pontinha da rosa. Vou repetir esse processo. Deixa eu mostrar para vocês aqui como ficou as 4 pétalas. Ó, a minha pétala P, a minha pétala M. Na pétala P e na pétala M a gente não precisa dar aquela apertadinha que a gente dá aqui, ó, na pétala G e na pétala GG. Deixa eu botar elas aqui para você ver exatamente as 4 aqui juntinhas, ó, moldadas. Vou repetir esse processo em todas as minhas pétalas das minhas 3 rosas. Para a gente fazer a montagem das nossas flores, a gente vai precisar fazer o miolo dela aqui, o suporte de garrafa PET. É bem engraçado porque depois que a rosa está pronta, a gente nem imagina que tem uma garrafa PET no meio dela dando suporte. Fiz questão aqui, ó, de utilizar garrafas diferentes. Estou com 2 garrafas de Coca-Cola e uma garrafa de Guaraná, para você ver que isso aqui não tem problema nenhum. Eu aconselho você, para esse tamanho de flor, você usar a garrafa de 2 litros. Aqui o que é que eu vou fazer? Ó, você acompanhou outro vídeo? Esse vai ser o truque e a diferença em relação ao outro vídeo, que é justamente para que a rosa já fique posicionada de ladinho assim. Quando a gente bota ela no pé de rosa, então se eu deixar a garrafa reta, ela vai ficar olhando para cima. E o ideal é que ela fique olhando mais assim na lateral, e esse segredo está aqui na garrafa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar a garrafa aqui bem no meio, tá vendo? Cortei bem no meio. Eu preciso fazer essa voltinha aqui, ó. Então eu vou fazer um corte aqui meio que, olha só, meio enviesado, tá vendo? Porque esse corte enviesado, ele vai encaixar aqui no outro biquinho da minha garrafa. Vou te mostrar aqui, mas eu vou te mostrar bem de pertinho para você entender o que é que a gente vai precisar fazer. Vou diminuir aqui o tamanho. Ó. É bem fácil, que a gente corta exatamente. Se uma garrafa de Coca-Cola é mais fácil, porque é justamente nessa linha aqui do gargalo. E depois a gente vai pegar aqui uma linhazinha que tem aqui na parte de baixo. O ideal é a gente seguir essa linha, porque facilita. Porque eu cortei, ó, um retinho e esse aqui enviesado. E aí eu vou montar. Aqui eu vou dar uns cortezinhos para ele encaixar aqui na parte de dentro, tá vendo? E aí com a ajuda da fita, eu tô usando fita durex, mas você pode usar fita crepe. Eu costumo trabalhar muito com o durex largo. Eu prefiro do que aquele durex fininho. Ele é mais fácil, na verdade, a gente trabalhar. Vou te mostrar e você já vai entender. Eu vou mostrar para você bem o passo a passo, o que a gente fez aqui e da necessidade que a gente tem de fazer ela já assim viradinha. Esse é um cano de água. Vou botar aqui só para marcar para você entender. Vou cortar aqui um pedaço de 20 centímetros. Cortei aqui um pedacinho de 20 centímetros, que eu vou encaixar aqui, ó. E quando eu montar a minha rosa, vou botar aqui no preto para você ver melhor. Quando eu montar a minha rosa, ela já vai ficar viradinha para a ponta. E aí qual vai ser o esquema? Quando a gente for fazer o pé de rosa, a gente vai utilizar o cano de 25, porque ele já casa certinho aqui dentro. Então, para o suporte eu uso de 25 milímetros, e para a rosa, para eu fazer o pé da rosa, eu uso de 20 milímetros, porque ele encaixa e ele deitadinho assim, a rosa já vai ficar de lado. Tudo pronto para a gente começar a nossa montagem aqui das flores. Peguei aqui um restinho de uma ponta aqui da sobra do EVA. Porque é que eu vou fazer? Eu vou precisar
de 3 pedacinhos, bem aleatórios, não tem molde, não tem nada, tá vendo? Eu aproveitei a sobra mesmo que a gente recortou ali do EVA. Por quê? Porque eu vou precisar deles para fazer a cabeça aqui da minha garrafa. Vou passar a cola no biquinho aqui da garrafa e vou prender o EVA aqui. Aí vou dar uma pistolada de cola aqui ao redor e vou colar fazendo esse acabamento inicial aqui no biquinho da minha garrafa. Chega aqui de pertinho para você não perder nenhum detalhe agora da montagem, porque a montagem é super fácil, super rápido. Já tô aqui, ó, com as minhas 3 basezinhas cobertinhas com esse pedaço cor-de-rosa pra gente começar a montagem aqui das nossas flores. Eu gosto mais da pistola de cola quente do bastão desse mais grosso, porque ele libera mais cola. E aí a gente precisa que a cola esteja bem molinha para poder a gente conseguir colar de uma forma bem legal. Vou começar com minha rosa pequena. O processo vai ser basicamente o mesmo. Eu já estou com o meu material todinho aqui separadinho. Lembra que a gente deixou 2 pétalas da pequena sem fazer o boleamento? Essa é a que a gente vai fazer o biquinho aqui da nossa rosa. O que é que você vai lembrar? Ó? A garrafa ela tá apontando para cá, então a minha rosa ela vai começar viradinha para cá, certo? Então a gente vai posicionar aqui os dois, ó, fazendo esse biquinho de pato, ó. E deixa ele bem juntinho. Por isso que o acabamento aqui precisa estar, ó, da garrafa, porque é o que vai esconder aqui a garrafa. E aí mesmo que ele fique um pouquinho mais aberto, como a gente colocou o pedacinho de EVA cor-de-rosa, ele vai esconder aqui. Então eu vou, ó, primeiro eu posicionei com a mão, tô posicionando aqui, ó, bem na boquinha da garrafa, tá vendo? Bem aqui na parte de cima. Essa primeira remessa de pétalas, que é as pétalas pequenas, a gente vai colocar ela sempre aqui na parte aqui de cima da garrafa. Olha a garrafa toda aqui pra baixo, ó. O que é que eu vou fazer agora? Eu soltei aqui, ó, só uma mão e soltei aqui uma beirada de uma pétala. Para eu não tirar ela do lugar, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma pistolada de cola e vou voltar com ela aqui, ó. E aí, segura um pouquinho. Eu vou fazer isso do mesmo jeito no outro lado, ó. Não soltei, tá vendo? Aqui eu vou dar um pontinho de cola. Espalho bem, ó. E aqui eu volto. Eu volto com ele aqui, ó. A cola quente a gente sabe que você precisa segurar um pouquinho para poder ela agir, secar e colar. Então até a temperatura aqui a gente segurando, a gente sente quando ela vai secando. Então eu colei as 2 primeiras pétalas, ó, fazendo um biquinho de pato. Agora sim a gente vai começar com as pétalas que estão boleadas. Eu não coloquei as 2 aqui, ó, nessa posição. Agora eu vou vir com a que está boleada e vou intercalar ela nessa posição aqui, ó, fechando. Ó como eu faço já o miolinho da rosa. Então as 2 estão de um lado e as outras 2 boleadas vai vir do outro. Do mesmo jeito, eu vou segurar aqui com a mão, ó. Soltei aqui, por quê? Porque aí eu venho aqui, ó, e dou uma pistolada de cola sem tirar ela do lugar. E aí eu volto e ela já vem pro lugarzinho, ó. Viro, vou fazer do mesmo jeito, ó. Seguro aqui com esse dedinho, ó. Soltei aqui a outra e vou vir com a pistolada de cola. Segredo, certo? Não economiza na cola, porque é a cola que vai dar aqui o reforço para ficar bem seguro. Então olha só, 4 pétalas. Essa pequenininha eu coloquei 4 e agora eu vou repetir também desencontrando. Então eu coloquei 6 pétalas, todas as 6 desencontrando. Olha só como o miolinho da rosa aqui ele já começa a aparecer. Do mesmo jeito, ó, vou segurar de um lado, coloco cola, volto e vou repetir aqui do outro lado. Segura bem para a cola agir. Eu já coloquei aqui, ó, 6 pétalas. Sempre desencontrando. E olha só
como elas estão coladas aqui, ó, uma em cima da outra. Eu não desci nada na garrafa, tá vendo? Na mesma altura que eu comecei, as duas primeiras aqui do biquinho, eu tô vindo colando uma em cima da outra, sempre segurando aqui, ó, na boquinha da minha garrafa. E olha como a rosa, ela já fica posicionada, viradinha pra lá, ó. Quando a gente colocar no suporte, ela já vai ficar na posição certa. E agora eu vou vir com as outras minhas 6. Só que com essas 6, eu vou agora começar a colar de uma por uma. Eu vou, ó, desencontrar aqui na primeira. Em vez de eu colocar uma lá do outro lado, eu vou vir agora circulando. Aqui, ó, duas. Vou colar elas em volta. Sempre pegando aqui, ó, na metade. Então coloquei, ó, essa eu vou vir com ela aqui, ó. E ela vai começar a abrir, realmente a fazer o botão. Que a gente chama um colado circular, né? Ó. E vou colocando, vou colando. Enquanto eu colo aqui, ó, não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, é muito importante para o canal. Você pode compartilhar esse vídeo mandando para uma pessoa que você sabe que gosta de flores, gosta de festa. Ajuda o canal aí na divulgação. E olha só, um mini botão com as nossas 12 pétalas pequenas. Olha como a gente já consegue formar aqui e ver que é uma rosa. Poderia parar ele por aqui? Poderia, se eu quiser um botãozinho bem pequenininho. O que é que a gente vai vir agora? Com as 5 pétalas médias, a gente vai agora começar a colagem um pouquinho mais embaixo. Eu vou descer aqui, ó, para essa ponta da garrafa. Ó, a garrafa, coloquei todas essas 12 aqui na mesma posição. Em vez de eu colocar aqui para cima, eu vou descer um pouquinho a colagem aqui embaixo. Então eu vou fazer a colagem circular. Boto o colo aqui, ó. Uma. E posiciono ela aqui na parte da garrafa de baixo. Olha como eu cresci já aqui, ó. As pequenas estão aqui e essa média já vem aqui para baixo. É assim que eu vou dando volume. E a minha rosa vai crescendo de tamanho. Então passo cola aqui na parte de baixo, ó, aqui nos dois ladinhos, que é o que vai segurar uma na outra. E aqui eu coloco na parte de baixo. Essa aqui, como tem 5 pétalas, a gente vai conseguir fazer uma carreira aqui embaixo nela todinha. Então, ó, vou repetir. Sempre colocando um pontinho de cola aqui, ó, nessas duas laterais. E vou, ó, crescendo com ela aqui para baixo. E aí você vai ver que quando a gente fizer a grande, as pétalas maiores elas vão esconder praticamente toda a garrafa. Então, ó, 4 pétalas. Vou colocar a pequena fechando e finalizando agora o nosso botão de rosa. E aqui, ó, pode apertar para a cola pegar bem uma na outra. E olha só o nosso botão de rosa. Já prontinho aqui. Olha a parte de trás. Olha como a gente já conseguiu esconder quase que toda a garrafa. Quando a gente for fazer a sepla, a gente vai conseguir esconder essa parte aqui todinha. Vou repetir aqui esse processo nas outras duas. Porque todas as 3 a gente vai fazer esse mesmo processo para poder chegar na rosa grande. Então olha só como ela já está bonita. Estou aqui com minhas 3 rosas. Todas elas, ó, com as primeira e a segunda pétala. A pétala P e a pétala M já colocadas, tá vendo? As 3 do mesmo tamanho, do mesmo formato, com a mesma quantidade de pétalas. Essa aqui já está terminada, que é a nossa rosa P. Agora a gente vai colar a rosa M. Que eu colei as pétalas P, as pétalas M e agora eu vou para a pétala G, que são 8 unidades. E aí a gente vai colar
do mesmo jeito. Cada pétala eu colo numa sequência um pouquinho abaixo da garrafa. Então vocês viram que a pétala P a gente colocou bem em cima, a pétala M a gente colocou um pouquinho mais para baixo, e agora a pétala G a gente vai fechar meio que essa parte que está sobrando aqui da garrafa. Vocês vão ver no final que eu vou ficar apenas com a partezinha do cano e da rosca aqui da tampinha da garrafa, porque o resto a gente já vai conseguir esconder aqui com a rosa. Essa a gente vai colar do mesmo jeito, só que eu vou passar, como ela é maior, eu vou passar a cola de uma por uma. E aqui eu vou posicionar, ó, e vou apertar aqui para a cola juntar bem aqui atrás da garrafa. Nessa colocação da pétala G, o que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma, duas, aí depois eu vou colocar 3 e 4. Sempre fazendo isso. Eu coloquei a primeira de um lado, eu vou colar a segunda distorcendo exatamente aqui do outro lado. E aí, ó, como ela começa a ganhar formato. Então, eu coloquei uma pétala desse lado de cá, ó, e vou vir com a outra e vou colar também aqui no pezinho da garrafa, só que distorcendo. Então, uma, duas, depois a gente vai fazer 3 e 4 aqui embaixo. E sempre, como elas são maiores, passando cola de uma por uma e lembrando de passar a cola aqui nessas duas extremidades, que é as partes que vão pegar mais aqui em cima. Então eu posicionei, ó, e aperto. Pode apertar sem pena, para que a cola ela cole bem aqui na parte que a gente já fez da nossa flor. Modulado, não tem problema nenhum. Coloquei duas, agora eu vou vir com a terceira e a quarta colocando nas outras extremidades. E aí você percebe, ó, que como a nossa rosa ela automaticamente vai tomando formato e ó como vai aumentando de tamanho. Então é essa sequência de pétalas que a gente vai colocando. Essa grande, como a gente tem 8 pétalas, a gente vai repetir esse mesmo processo. Eu coloquei duas, distorcendo aqui. Olha só a diferença de tamanho que ela já ficou apenas com 4 pétalas. Segura bem, ó, para colar agir. E agora eu vou vir. Tá vendo, ó, que eu tenho um encontro aqui, eu tenho uma brecha nesse espaço. Agora com essas outras 4 eu vou complementar essas brechas, fechando bem aqui a nossa rosa. E aí você vê que uma camada de pétalas, como ela aumenta o tamanho aqui da nossa rosa. É o mesmo processo de colagem. A gente vai seguir aqui em todas as pétalas. O que faz ela crescer é a gente ir descendo em relação à garrafa. Tanto de que quando a gente termina ela, que faz o acabamento com as sépales, que é essa parte verde, as pessoas nem imaginam que aqui embaixo tem uma garrafa. Por conta disso, porque a gente consegue esconder bem a garrafa com a colagem das pétalas aqui para baixo. Então olha só, olha como ela cresceu. Olha só o tamanho, a diferença de tamanho da pequena para a média. Essa média já dá uma rosa bonita, né? Mas a gente vai continuar com a colagem, que é para fazer a última. Então eu tenho, ó, uma pronta, a pequena, a média, e agora a gente vai para a colagem da última. Aqui, ó, tô com ela aqui com as duas primeiras pétalas. Aí tem o 8 e 8 da GG. Eu vou colar essas 8 e ela vai ficar exatamente desse tamanho. E aí a gente volta para finalizar com a GG. Olha só as duas G. Tá vendo que o processo é exatamente igual? A gente começa todas assim, seguindo a mesma etapa e vai acrescentando as pétalas até chegar na GG, que é essa que a gente vai colar agora. Ela é enorme
Ela vai dar um volume bem legal à rosa. Essa rosa ela fica com quase 60 centímetros de diâmetro. É uma rosa bem grande, que dá um efeito muito legal aí na nossa cenografia. E agora do mesmo jeito, eu vou colar, intercalando aqui, do mesmo jeito que eu fiz com a pétala G, eu vou fazer com a pétala GG. Começar uma de cada lado e vou colocar ela bem aqui embaixo na garrafa. A gente já começa praticamente a esconder toda a garrafa. Vou ficar aqui só com a partezinha segurando da rosca e do caninho PVC que a gente colocou, que é o que vai entrar no cano do suporte, que vai ser outro vídeo. Para esse vídeo não ficar tão longo, a gente faz sempre a rosa num vídeo e o suporte no outro. Então, não deixa de se inscrever se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal. Então se inscreve no canal, procura aí o vídeo do suporte, que é para você conseguir fazer aí com todos os truques, com todas as dicas e arrasar aí na cenografia. Então eu vou intercalando e vou sempre olhando aqui, ó, na parte de cima, para ir colocando as minhas pétalas GG, para que elas vão fechando aqui a rosa, e a rosa vai ficando toda balanceada, como a gente chama, né? Com a mesma quantidade de pétalas circulando aqui toda a nossa rosa. Ela vai tomando já um tamanhão assim bem legal. Essas pétalas são enormes. Ó, passa bem a mão para a cola pregar. Se precisar, se você vê que tá soltinha, dá outro pontozinho de cola e vai ó, atrás dela como fica. A gente quase não vê. Olha só a garrafa, como a garrafa sumiu. Olha só. Por isso que eu digo que as pessoas nem imaginam que aqui no miolo da rosa tem uma garrafa PET. É bem legal essa montagem. Tem gente que monta com bolinha de isopor. Eu prefiro 10 vezes mais usar a garrafa PET. Além de ser muito mais barata, que acaba que a gente consegue aí quase que de graça, né? A gente ainda ajuda aí no processo de reciclagem, né? Então vale a pena a gente usar realmente a garrafa PET. Então, ó, vou colocar a minha última pétala já. Dá o reforçozinho de cola aqui por baixo que você achar necessário, certo? Para que ela fique bem firme, bem segura. Por isso que eu digo, não economiza cola. Para a gente fazer as 3 rosas, a gente gasta em média 3 bastões desse de cola da grossa. Para ela ficar bem coladinha. Olha só que linda que ficou. Olha a diferença do tamanho da média para a grande. Vou pegar a pequena aqui para você ver também as 3 juntas. Olha só a diferença de tamanho, que legal. Olha só que lindas que elas ficam. Vamos agora botar a sepla. Deixa eu botar aqui para baixo. Começar aqui pela média. A média eu tenho 4 seplas. Então a gente vai fazer a colagem dela, ó, bem aqui no biquinho da garrafa. Deixando só a partezinha do cano, que é a partezinha que a gente vai fazer a introdução no cano de 25 quando a gente fizer o suporte. Então vem aqui pertinho para você ver. A gente vai usar 3 seplas na pequena, 4 seplas nessa grande, nessa média e 5 seplas na grande. Vou mostrar para vocês a diferença que fica aqui, ó, na pequena, só para vocês entenderem. Então aqui eu vou passar a cola só aqui nessa partezinha arredondada. E vou, ó, fixar ela aqui.
Aí vou fazer da seguinte forma. Vou intercalando, fazendo tipo que um X, né? Coloquei uma. Aí, ó, vou colocar outra aqui desse outro lado. E, ó, aperta bem. E aí vem, ó. E aqui eles ficam um por cima do outro mesmo, tá vendo? E vou vir com a quarta. Sempre que eu digo, não economiza na cola. Não precisa ser cola demais, mas também não economiza, que é para poder ela ficar bem firme, bem coladinha. Essa colagem que ajuda aqui o processo. Agora eu vou vir com ponto de cola, ó, e dou aqui no meio, só para fixar melhor. E o acabamento final eu vou cortar uma tirinha aqui do verde. E vou fazer esse acabamento aqui, ó. Finalizando mesmo aqui a colagem. É uma tirinha mesmo, tá vendo? Vou passar bem cola. Para o acabamento aqui ficar bem legalzinho, de primeira qualidade. Deixando aqui, ó, só a pontinha do cano. Olha só. Que acabamento legal. Essa pontinha do cano, ela não vai aparecer porque ela vai encaixar no suporte. Eu vou mostrar para vocês no outro vídeo. Mas a rosa média aqui, ó, já tá prontinha pra gente usar ela no suporte. A rosa pequena, ela fica essa parte aqui da garrafa aparecendo, tá vendo? E aí a gente vai colar do mesmo jeito a sepla. E vocês vão ver como a gente consegue esconder bem essa parte da garrafa. Passa cola do mesmo jeito. Eu vou encostar a sepla aqui em cima na parte da rosca da garrafa. E ela vai, ó, casar bem certinha aqui em cima da garrafa. Então passa bem cola, bem nas beiradinhas, ó. Coloquei duas, tá vendo? Olha como ela fecha já. Você quase já tá, nem tá vendo a garrafa. E vou ver com as outras duas. E tá vendo que todas as vezes eu coloquei mais ou menos como eu fiz as pétalas, uma em uma. Agora eu venho a outra, ó. E ela casa bem certinho aqui em cima. Ó. E eu consigo esconder aqui a garrafa. Olha só. Você nem vê, tá vendo? Aí aqui do mesmo jeito. Eu vou dar um pontozinho de cola só pra reforçar. Aqui do mesmo jeito. Tá vendo que todos eu faço. Coloco essa tirinha do EVA pra fazer o acabamento final. Nessa tirinha aqui eu capricho na colagem. Para que ela não solte. Olha só. Também acabamento de primeira qualidade, olha só. Pequena e média já prontas. Aqui do mesmo jeito, a gente vai repetir o processo. Aqui finalizando da mesma forma, com a colocação da sepla e do acabamento, deixando aqui, ó, só o caninho, que é o que vai prender lá no nosso suporte. E olha só que maravilha que ficou o nosso trio de rosas aqui, ó, gigante, pra gente utilizar no nosso suporte. Olha só a maravilha que ficou. Processo super fácil, elas não são demoradas. Eu sempre digo que a parte mais chatinha é a parte do boleamento, né? Mas para montar elas são super rápidas. Olha só como fica o acabamento.
essa partezinha do cano que vocês estão vendo quando a gente introduzir ela no suporte não vai aparecer. E esse foi nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de festas. E diz aí nos comentários o que você achou. Tem outros vídeos, inclusive estou deixando tudo aqui na descrição. Deixa eu te contar um segredo. Investe nas rosas gigantes, que é uma tendência e vem com força total nas decorações. Pessoal, um cheiro bem grande e até o nosso próximo vídeo. Ó, tô deixando uma playlist, ó, que é a junção de todos os vídeos que a gente tem de rosas gigantes aqui embaixo no finalzinho desse vídeo para você maratonar e assistir todos e ficar muito fera. Um cheiro bem grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau!